Fique por dentro de todas as transmissões. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Estamos iniciando o nosso programa com a palavra, ao vivo para todo o nosso Brasil. Que bom estar contigo, que bom estar na sua companhia. Espero que você esteja iniciando bem a sua segunda-feira, esteja iniciando bem a sua semana, e nós possamos pedir de Deus que Ele possa estar nos abençoando, nos protegendo em tudo que formos fazer, todo o nosso trabalho, nossas realizações, e assim que nós queremos levar até você, através do programa Com a Palavra, um pouquinho deste amor de Deus, um pouquinho da experiência de Deus, um pouquinho de Deus para você. Hoje, o nosso programa, ele traz justamente esse tema: o Espírito Santo nos consola, e é essa programação que nós temos. Na segunda-feira, a gente traz para nós mesmos a presença do Espírito Santo, para que Ele possa estar nos consolando, possa estar trazendo os seus dons. Por isso eu convido para que juntos possamos fazer a nossa oração. Aqui nós temos uma vela que representa para nós esta ação de Deus, a presença de Deus em nossa vida, a chama acesa, e é esse Espírito Santo que nós queremos que esteja presente em cada um de nós, no início deste nosso dia, no início da nossa semana, mas também junto ao nosso programa Com a Palavra. Por isso vamos pedir através desta oração, essa presença do Espírito Santo, para que Ele possa estar conosco, rezando: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e sereis criados e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos amar no mesmo Espírito que é reto e gozar sempre a sua consolação, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Esse Espírito Santo esteja presente sobre cada um de nós, principalmente sobre você. E assim, tudo que nós formos fazer, realizarmos, estejamos também com esta presença do Espírito Santo. Ele que vai nos consolando, Ele que vai trazendo o amor, Ele que vai trazendo a alegria, que são frutos desse Espírito sobre a nossa vida, sobre cada um de nós. O programa da palavra de hoje, ele traz para nós esse tema: o Espírito Santo que nos fortalece. Esse Espírito Santo que nos fortalece, ele traz presente a graça de Deus, que vai nos trazendo presente Espírito Santo e vai nos fortalecendo. A graça não é mérito nosso, a graça sempre é dom de Deus. E quando Deus dá este dom a todos nós, Ele quer justamente que nós estejamos fortalecidos, estejamos na sua presença, estejamos sempre diante dEle. E é tão gostoso saber que Deus vai nos consolando e vai nos trazendo presente, porque nós precisamos estar preparados para enfrentar tudo que a vida nos proporciona. Então Ele vai nos fortalecendo. E para que Ele possa nos fortalecer, é bom que nós estejamos diante dEle. Por isso que hoje o programa traz um texto bíblico. E esse texto bíblico que Ele nos traz é sobre os Atos dos Apóstolos. E os Atos dos Apóstolos Ele vai trazendo para nós justamente isso. Por isso eu convido para que nós possamos juntos meditar e refletir os Atos dos Apóstolos. Então nós estamos no capítulo 1, versículo 8. Ele vai justamente fazer para nós esta presença. Por isso, veja o que nos diz nos Atos dos Apóstolos: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. E descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Olha que coisa bonita e profunda. Os Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, e ele coloca já no início desse livro, onde ele está escrevendo para a comunidade, que nós teremos a presença do Espírito Santo. Ele vai descer sobre nós. E esse Espírito Santo que vai descer sobre nós nos dará força para que nós possamos ser testemunhas diante de tudo que nós formos fazer. Então isso para nós já é uma grande consolação, porque nós temos essa presença do Espírito Santo e Ele vai trazendo para nós, para que nós possamos ter força e ao mesmo tempo superar todas as dificuldades.
E nós teremos essas testemunhas em todos os cantos, sendo testemunhas em tudo que nós formos fazer. E é gostoso saber que esse Espírito Santo, ele faz para nós algo que nós possamos testemunhar o amor de Deus. Por isso, o nosso programa hoje, ele vai justamente dizer que a graça do Espírito é que vai nos fortalecer. E quando nós sabemos que nós teremos a fortaleza, o fortalecer pela graça do Espírito Santo, ele vai dizendo para nós vamos superar as dificuldades da vida, superar as dificuldades que muitas vezes enfrentamos, que é comum, pois nós vivemos isso diariamente como ser humano. Vamos deparar com situações e que nós precisamos sim superá-las. E o Espírito Santo, ele vai dizendo para nós justamente isso, para que as provações da vida nós possamos, pela graça do Espírito Santo, conseguir superar. E é tão bom, porque nós temos esta grande promessa de Deus, pois Ele mesmo derramou sobre nós esse Espírito Santo para que nós possamos superar. Quando nós olhamos para a presença do Espírito Santo em nossa vida, e aqui nós temos através desta vela acesa, esta presença do Espírito Santo, ele nos traz um consolo. E quando nós temos um consolo, nós sabemos que iremos perseverar na caminhada. E quando nós perseveramos nesta caminhada e somos consolados pelo Espírito Santo, então todas as dificuldades que a vida muitas vezes nos proporciona, nós conseguiremos ir superando, porque Deus vai proporcionando para nós esta graça. A graça é um dom dele, não é mérito nosso, mas é um dom de Deus. E Deus, então, Ele proporciona para nós esta graça para que nós possamos, através do Espírito Santo, sermos testemunhas, estarmos diante de tudo que porventura formos enfrentar. Então, o Espírito Santo, ele nos torna participantes da natureza divina. O Espírito Santo, ele faz com que nós, eu, você, cada um de nós, tenhamos a graça de participar da grande natureza do nosso Deus. Porque Ele coloca para nós esse Espírito Santo como um fruto, para que nós possamos também se tornarmos divinos um dia. Então o Espírito Santo, ele faz com que nós possamos estar vivendo esta graça de Deus e participar da sua natureza. Então nós teremos imagem e semelhança de um Deus presente na nossa vida. Por isso que nós temos a oportunidade também de vivermos e estarmos sendo testemunhas deste amor de Deus, porque o Espírito Santo, ele proporciona para nós esta natureza e vivemos presente na sua vida. Quando Lucas escreveu os Atos dos Apóstolos, ele colocou justamente para que nós possamos fortalecer a nossa vida como comunidade. E quando nós sabemos que nós temos essa presença do Espírito Santo e seremos sempre ter a sua vida diante de nós, nós proporcionamos uma graça tão boa, porque esse Espírito Santo, ele vai tornando a gente a imagem e semelhança do nosso Deus. E nós precisamos sim, sem dúvida nenhuma, vivermos conforme o nosso Deus quer. Por isso, ao escrever, ele diz: sereis minhas testemunhas. Então nós seremos, através da nossa vida, dos nossos atos, da nossa caminhada, testemunhas de um amor de Deus, porque nós somos esta imagem e semelhança dele. E é tão bom e tão gostoso saber que eu e você somos a imagem de Deus. O Espírito Santo também atua em cada um de nós como um consolador, um guia, alguém que orienta a nossa caminhada. Então a graça de Deus que está presente em nós, ele diz para cada um de nós, nós teremos esta forma, seremos um guia e um consolador pela presença do Espírito Santo que está agindo em nós. E esse Espírito Santo, ele vai fazendo com que nós possamos estar vivendo como algo semelhante ao nosso Deus. Ele como mestre, ele como alguém que nos abençoa, e o Espírito Santo como um intercessor para a nossa vida. Então nós devemos estar abertos, abrir a nossa vida, abrir a nossa ação, para que esse Espírito Santo possa entrar em cada um de nós. E ele entrando em cada um de nós, nós teremos a imagem e semelhança desse nosso Deus. E é bom porque esse Espírito Santo, ele vai fazendo com que nós possamos estar vivendo na graça, a graça de um Deus presente, a graça de um Deus que cada um de nós tanto quer e tanto precisa. E é tão bom porque Deus vai proporcionando para nós esses frutos deste Espírito,
o amor, a alegria, a felicidade, a benevolência. Aqui são frutos de um Espírito Santo que Ele vai vivendo através da sua graça. Quando nós olhamos para essa presença desse Espírito, nós não podemos deixar nunca de nos abrirmos. Abrir para a graça de Deus é abrir para que Deus possa estar diante de nós. Deus estando presente em nossa vida, nós nos tornamos semelhantes a Ele. E tornando semelhante ao nosso Deus, nós também possamos viver algo muito bonito, porque Deus está presente em nossa vida, permitindo que Ele transforme, permitindo que Ele nos mude, permitindo que faz com que nós possamos viver justamente esta graça, a graça para que possamos viver muito presente diante dEle. Então nós temos alegria de viver esta graça do Espírito Santo. Não deixe de você também ser fortalecido. Fortalecer na graça do Espírito Santo, você fortalece na sua presença. Fortalecer na graça do Espírito Santo faz com que você realmente possa estar vivendo aberto a esta ação. Então abre para que você também possa viver a graça diante dEle. Abre para que você também possa estar vivendo diante do Senhor a sua presença. É um Espírito Santo que nos fortalece, nos guia, orienta a nossa vida para que nós possamos estar presente, possamos estar vivendo abertos a esse Espírito Santo. E nós iremos, com certeza no próximo bloco, aprofundar um pouquinho mais, dizer que nesta segunda-feira, o início da nossa semana, nós também possamos viver presente diante de uma graça que o Espírito Santo derrama sobre nós, que fortalece, que nos guie, que nos protege, que nos ampare, e você poderá estar nos acompanhando para que nós possamos aprofundar um pouquinho mais. Nós estaremos indo num pequeno intervalo, mas antes, a Eli tem um recadinho para você. Acompanhe. Você anda sentindo formigamento nas mãos e nos pés, sede em excesso durante o dia, urina várias vezes à noite, tem cansaço constante, visão embaçada e aquela barriga dura, inchada, que não some por nada. Atenção, isso pode ser excesso de açúcar no sangue e um sinal claro do pré-diabetes ou diabetes tipo 1 ou 2. E sabe aquela imagem do falso magro? A pessoa parece magra de costas, mas quando vira parece aquela barriga dura, redonda, inflamada. Isso é típico de quem tem diabetes descontrolada e gordura visceral, a gordura mais perigosa. Se você quer combater isso de forma natural, segura e eficaz, preste atenção. Chegou o Glicotrate, suplemento ideal para quem tem diabetes ou quer controlar o açúcar no sangue antes que o problema avance. Pode ser usado por diabéticos tipo 1, tipo 2 ou para quem está no pré-diabetes. Ajuda a reduzir a vontade por doces, desinchar a barriga rígida, melhorar a circulação e proteger sua saúde vascular, que é a mais afetada pela diabetes. Com o Glicotrate, você protege sua visão, seus rins, seu coração e recupera sua qualidade de vida. Ligue agora para 0800 555 5123 ou mande um WhatsApp para 41 4107 2503. Mande a palavra Glicotrate e aproveite a promoção de hoje. Comprando 3 frascos, você leva 1 ano de tratamento completo. Você garante o preço de custo direto do laboratório, é o melhor desconto do ano. E ainda leva de presente 2 potes do nosso emagrecedor Seca Barriga. São 2 meses de emagrecimento completo totalmente grátis. Mas você tem que ligar ou mandar o WhatsApp agora mesmo. Glicotrate, o suplemento que combate o açúcar alto, desincha o corpo e protege sua saúde. Ligue agora, 0800 555 5123, WhatsApp 41 4107 2503. Nosso programa Com a Palavra, ao vivo para todo o nosso Brasil. Que bom estar contigo, que bom estar na sua companhia. Espero que você esteja iniciando bem a sua semana, a sua segunda-feira, onde nós trazemos a nossa programação Espírito Santo. Por isso que o nosso programa Com a Palavra de hoje, ele traz esse tema, a graça do Espírito Santo que nos fortalece. E é bom ser fortalecidos, principalmente com a presença do Espírito Santo. E essa graça, que é um dom de Deus, que Ele derrame sobre cada um de nós. E assim que nós queremos que a nossa semana seja abençoada, o nosso dia seja proveitoso e que o Espírito Santo esteja sempre presente em cada um de nós. E quando você acompanha essa nossa programação com a palavra, sabendo que nós temos esse tema, e com tantas outras programações que a TV Evangelizar leva a você,
Por isso que a gente pede para que você também possa estar nos ajudando. Nós estamos na 4ª etapa da campanha de Jesus das Santas Chagas e justamente pedindo para que nós possamos melhorar os nossos equipamentos, dando qualidade à imagem, qualidade ao som e fazendo com que toda a nossa programação tenha sempre muito amor a Deus e levar a você uma melhor qualidade. E queremos também expandir os canais da TV Evangelizar em tantas regiões do nosso Brasil, levando a outros lares, outros lugares, essa programação e principalmente o amor de Deus. E também já pensando justamente no centro de evangelização da obra Evangelizar é Preciso. Então você pode nos ajudar. Você encontra aí na tela da sua televisão o CNPJ. Você pode fazer justamente uma imagem desse CNPJ, mas também no nosso site evangelizarepreciso.com.br. Não deixe de você contribuir, não deixe de você também fazer com que a evangelização chegue a tantos e tantos lugares. A sua ajuda é muito importante. Nós temos o nosso programa com a palavra de hoje, justamente pedindo que o Espírito Santo possa estar nos fortalecendo. É uma graça que Deus derrame sobre cada um de nós e esses frutos vão estar presentes para que nós possamos ter esta presença do Espírito Santo. Por isso nós tivemos um texto bíblico, e esse texto bíblico é dos Atos dos Apóstolos. Nós estamos no 1º capítulo dos Atos dos Apóstolos, versículo 8, onde ele coloca para nós essa presença do Espírito Santo. Veja o que nos diz nos Atos dos Apóstolos: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Olha que bonito. Descerá sobre nós a força do Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai estar sobre cada um de nós, e nós nos tornaremos testemunhas em tudo, em todos os lugares, até os confins do mundo. Essa força que o Espírito Santo nos dá é uma graça que Deus derramou sobre todos nós. E nós temos então essa presença do Espírito Santo que vai nos fortalecendo, pois esse Espírito Santo que Deus derrama sobre cada um de nós, ele faz com que nós possamos estar fortalecidos, principalmente nos momentos difíceis da vida, principalmente nos momentos que a gente acha que a gente não vai conseguir superar, principalmente os momentos que nós passamos por dificuldades. A presença do Espírito Santo vai nos fortalecendo. É uma graça que Deus deu, é uma graça que Deus derramou, é uma graça que Deus prometeu. Então nós temos essa presença do Espírito Santo que vai nos fortalecendo, vai nos capacitando a superar os desafios, a superar aquilo que muitas vezes nós passamos. Então nós precisamos estar abertos para que essa presença do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Estarmos abertos para que o Espírito Santo esteja nos fortalecendo. Estarmos abertos para que nós sejamos capacitados por esse Espírito. E esta graça, ele vai nos fortalecer. E quando nós temos esta presença, nós estaremos fortalecidos. Estar fortalecidos é estarmos prontos para superar as dificuldades. Não quer dizer que Deus vai fazer com que nós não tenhamos dificuldades. Pelo contrário, nós vamos ter as dificuldades. Mas a presença do Espírito Santo, esta graça de Deus, ele vai fazer com que nós tenhamos forças para superar essas dificuldades. Então ele vai capacitando, vai fazendo com que nós possamos estar sempre prontos para superar todas as dificuldades. Essa graça que o Espírito Santo é derramado sobre nós, ele traz para nós algo muito bonito. Ele nos dá um consolo para a vida. Por isso nós temos aqui esta presença do Espírito Santo nesta vela acesa. É um consolo que Deus deu a cada um de nós. Esse consolo de Deus que Ele põe para nós é tão bom e tão gostoso, porque nós sabemos que a graça de Deus está sobre nós. Então Ele vai fazendo com que nós possamos ser orientados na vida. Ele vai fazendo com que nós possamos perseverar diante da fé. Ele vai orientando a nossa caminhada, vai mostrando um caminho que nós devemos percorrer. Porque o Espírito Santo ajuda a um discernimento. O Espírito Santo nos ajuda sempre a ter uma boa direção.
o Espírito Santo nos ajude e vai nos capacitando. Então é muito bom saber que esta graça de Deus, Ele faz com que nós possamos tomar as melhores decisões. Esta graça do Espírito Santo, Ele faz com que nós possamos superar as dificuldades que a vida muitas vezes nos proporciona. E quem é que não tem, né? Então nós temos esta presença. E essa presença desse Espírito Santo, Ele faz com que nós possamos estar fortalecidos e estarmos prontos para qualquer situações. Então, diante de tudo, nós sabemos, o Espírito Santo é o que nos fortalece. Esta graça, que é um dom de Deus, não é um mérito nosso, Ele faz com que nós possamos estar sempre na presença do Senhor. Estar na presença do Senhor é muito bom e gratificante. Estar na presença do Senhor, Ele nos dá poder, nos dá graça, nos dá sempre a oportunidade para que nós possamos viver diante dEle. Então, estar na presença desse Deus, que é uma graça que Ele deu a cada um de nós, de um amor gratuito, de uma forma livre, de um Deus que ama a todos nós, Ele faz com que nós possamos ter um consolador, um protetor, um advogado. É esse Espírito Santo que vai fazendo com que todas as dificuldades da vida será fortalecida pela presença dEle. Então nós estaremos com muita capacidade para saber superar, saber viver e dar passos concretos. Mas não é uma graça que Deus dá para nós e nós estamos prontos. Diz nos Atos dos Apóstolos, em cima desta graça tem um caminho que nós devemos percorrer. E qual que é o caminho? Sermos testemunhas. Então a nossa vida diante do Espírito Santo, nós somos chamados a sermos testemunhas. Então o Espírito Santo, ele é derramado sobre nós. Esta força que é derramada sobre nós através do Espírito Santo, nós temos um caminho a percorrer. E este caminho a percorrer é que todos os nossos atos, toda a nossa vida, tudo que nós temos, nós devemos ser testemunhas em todos os pontos, até os confins do mundo, diz nos Atos dos Apóstolos. Então Deus derrama a graça, mas o passo que nós devemos percorrer é muito importante, porque nós devemos percorrer estes passos sendo uma testemunha gratificante de um amor, de um Deus presente em nossa vida. Não deixe de você também saber que você vai percorrer, mas você vai ser essa testemunha. E essa testemunha de Deus, eles têm que estar presente em cada um de nós. Não deixe de você também viver a sua vida, estar presente diante do Senhor, para que você também possa perceber que esta graça de Deus está presente em nossa vida. É muito importante que nós possamos viver presente diante de um Deus que nos ama, de um Deus que está presente, de um Deus que está sempre em cada um de nós. Veja, por exemplo, no nosso dia a dia, nós precisamos tomar uma decisão muito importante na vida. Para que essa decisão que a gente vai tomar, que é muito importante, a gente ter certeza do que nós vamos fazer, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, pedir que o Espírito Santo possa estar nos ajudando. Então, para que nós possamos ter a presença do Espírito Santo nos ajudando, nós precisamos nos abrir para esta graça. Abrindo para a graça de Deus, abrindo para que esse Espírito Santo possa penetrar em nossa vida, nós precisamos viver e ser fortalecidos por Ele. Então nós precisamos pedir, querer, implorar esse Espírito Santo. Uma vez que nós pedimos, uma vez que nós queremos, uma vez que nós fazemos com que esse Espírito Santo esteja presente, é muito importante para que Deus possa agir. Então Ele derrama esta graça, Ele fortalece, mas a forma de agir é de cada um de nós. Então peça esse Espírito Santo para que Ele possa sempre estar conosco. E nós também iremos pedir através da nossa oração, pedindo agora que esse Espírito Santo também possa estar sobre nós, no nosso dia, na nossa vida. Vem comigo diante aqui desta vela e vamos pedir que esse Espírito Santo esteja presente junto de cada um de nós. Vamos pedir para que esta presença do Espírito Santo possa fortalecer, principalmente nas dificuldades da vida, principalmente nos momentos mais difíceis que nós tivemos que passar. Nós sabemos, a graça de Deus
Ele vai estar presente sobre nós. A graça de Deus vai estar sobre cada um de nós. Então pensamos, ó Deus Todo-Poderoso, derrame sobre nós a sua bênção. Derrame sobre nós os dons do seu Espírito, para que nós possamos ser fortalecidos diante da sua graça e saber superar todas as nossas dificuldades. Que o Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar e nos proteger. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Você tem dentro da nossa programação agora o Bom Dia Evangelizar com o Adilson, o Padre Jorge Fortunato. Às 10 horas nós temos a Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. É a nossa programação. Fique conosco e você tenha um ótimo dia diante da bênção de Deus.